Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum. A primeira leitura de hoje, leitura tirada do livro dos Números, convida-nos a refletir acerca de um acontecimento após a saída do povo do Egito. Sabemos que um povo era escravo no Egito e saiu do Egito sendo conduzido por Moisés à terra prometida. Deus, que tinha visto, ouvido e desceu para salvar e libertar o povo e fazer esse povo passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Portanto, o número, a quantidade de pessoas que caminhavam com Moisés era um número grandioso. Eram muitas pessoas, muitas famílias que estavam caminhando à terra prometida. Portanto, eis que Moisés vai falar com Deus. Moisés, em um dos seus diálogos com Deus, Moisés vai pedir a Deus, Moisés vai dizer ao Senhor que o número de pessoas que ele estava conduzindo era um número grandioso. E Moisés, entre aspas, como que vai pedir ajuda a Deus. E eis que Deus vai pedir a Moisés que escolha 70 pessoas, 70 anciãos, e essas pessoas vai receber também do Espírito de Deus, será retirado de Moisés e colocado nesse povo, e esses 70 anciãos vão ajudar Moisés a conduzir esse povo até chegar à terra prometida. Portanto, aconteceu um outro episódio na primeira leitura de hoje que nós ouvimos e que nos leva também a pensar o mesmo fato que aconteceu no Evangelho, o fato de chegarem a Moisés e dizerem a ele que havia duas pessoas que estavam profetizando no acampamento. Duas pessoas estavam profetizando no acampamento e essas pessoas vão murmurar com Moisés dizendo: tem duas pessoas profetizando no acampamento. Ou seja, vão querer dizer a Moisés que aquilo era errado, porque eles não tinham autoridade, não tinham autorização para profetizar no acampamento. Portanto, Moisés vai dizer a eles, se eles estão fazendo bem, se eles estão profetizando, que deixe eles profetizarem. E aí nos leva a refletir o mesmo episódio que ocorreu no Evangelho de hoje. A segunda leitura de hoje, leitura do livro da carta de São Tiago, que nós temos meditado ao longo desses fins de semana. Domingo passado, Tiago falava sobre fé e obras. A minha fé por si só não vai me salvar. As minhas obras por si só não vão me salvar. Portanto, a necessidade de fé e obras. Ter fé e essa fé ser traduzida em obras. Essa minha fé ser traduzida em atitudes. Portanto, a segunda leitura de hoje, São Tiago vai falar sobre as desigualdades que aconteciam naquele tempo. Tiago vai profetizar, ele vai falar sobre as desigualdades que estavam acontecendo naquele tempo. Pessoas que estavam trabalhando e não estavam recebendo o seu salário justo. A justiça é de Deus. Deus é justo com todos nós e nós devemos ser justos uns com os outros. Não podemos e não devemos tentar tirar vantagem em nada. Isso não é cristão, tentar tirar vantagem sobre o trabalho do outro, sobre o irmão. Isso não é cristão. Tirar vantagem em tudo, levar vantagens em tudo. Aqui, portanto, Tiago vai falar sobre essas desigualdades, pessoas que estavam enriquecendo demais, enquanto os outros estavam tornando-se mais pobres e não estavam recebendo o salário justo. Portanto, Tiago vai falar que a vossa riqueza está apodrecendo.
E Tiago vai usar palavras duras. O vosso ouro, a vossa prata estão enferrujados. E essa prata, esse ouro, vai devorar as vossas carnes como fogo. E Tiago vai dizer: vocês estão ganhando, vocês estão lucrando em cima do trabalho daqueles que estão somente fazendo o seu serviço e não estão ganhando por si, pelo trabalho que estão exercendo. E Tiago vai dizer: e Deus vai ouvir a oração, o apelo dos trabalhadores. Chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso: vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações no dia da matança. Ou seja, cevando os corações no dia da matança. Deus condena todo tipo de injustiça, todo tipo de desigualdade. Já no Evangelho de hoje, segundo São Marcos, é continuidade do que nós meditamos domingo passado. Domingo passado, os discípulos, os apóstolos, estavam conversando entre si quem era o maior. Quem era o maior entre eles? Jesus estava a caminho de Jerusalém e eis que os apóstolos começaram a discutir entre si quem era o maior. Ao invés de pensar, discutir, se preocupar quem é o maior, coloca-se a serviço, sirva. Mais do que pensar quem é o maior, quem é o melhor, colocar-se a serviço. E eis que Jesus vai dizer aos apóstolos: quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, o servo de todos. E no Evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus vai dar instruções aos discípulos. Jesus vai dar instruções aos seus amigos, porque dessa vez eles começam a falar que viram alguém expulsar demônios em nome de Jesus, mas nós o proibimos. Nós o proibimos porque ele não nos segue, porque ele não está conosco, ele não faz parte do nosso grupo. E Jesus vai dizer: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. E Jesus vai dizer: se vocês escandalizar a um dos pequeninos, por menor que seja, será menor no reino dos céus. E Jesus vai usar uma palavra bem forte: se escandalizar a um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. O contra-testemunho. Se nós estamos dando contra-testemunho e ajudando e contribuindo, fazendo com que o irmão se perca com o nosso testemunho, contra-testemunho, nós seremos cobrados por isso também. E aqui Jesus fala um pouco também sobre se o teu olho te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar, se o teu pé te leva a pecar. Aqui Jesus está falando sobre o pecado, sobre a maldade. Por quê? Tudo o que é injusto, tudo o que é ruim, começa no coração. E segundo a tradição dos antigos, como ela começa no coração, ela passa pela mão. O pecado em si passa pela mão, ou pelos pés, pelo olho, pelo olhar. Então, a tradição vai dizer: então arranque os olhos, arranque as mãos ou os pés. Aqui não é no sentido de tirar o pé, tirar a mão, é levar a refletir que tudo que passa pela mão, pelo pé, pelos olhos, começa no coração. Começa no coração do ser humano. Como nós ouvimos que Jesus já vai dizer: tudo de maldade não é o que entra, é o que sai do coração do homem. É o que sai do nosso coração, que leva ao pecado. Portanto, Jesus convida-nos a sermos fiéis,
seguidores e a não desanimarmos. São 3 grandes convites que Jesus nos dá, que a liturgia, nos dá nesse fim de semana. Peçamos a Deus que caminhe sempre conosco e que não desanimemos. Hoje a igreja celebra também, o dia do imigrante. Rezemos porque todos nós somos peregrinos. Somos peregrinos cá na terra, todo ser humano. Porque a nossa pátria, o nosso destino é o céu, é o reino dos céus. Portanto, cá na terra somos todos peregrinos rumo ao reino dos céus. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que não desanimemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.